Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Pré-jogo, chegou aí mais uma rodada, segunda rodada da UEFA Conference League. É o que tem para o Chelsea na temporada em nível continental europeu. Chelsea em terras gregas, Chelsea vai a Atenas enfrentar o time verde, os trevos do Panathinaikos. O Chelsea vai retornar à Grécia nesta quinta-feira, 24 de outubro, depois de 6 anos, quando enfrentou pela última vez na UEFA Europa League, lá em 18-19, no ano de 2018, na primeira rodada, o Chelsea enfrentou o PAOK, um dos rivais do Panathinaikos, e vamos resenhar, porque é pré-jogo. Panathinaikos e Chelsea, os Blues são visitantes. Semana europeia, Chelsea no meio de semana, depois de uma derrota para o Liverpool na Premier League. Vamos falar como é que foi essa semana dos Blues aí. Conference League 2024-25, segunda rodada, jogo lá no Estádio Olímpico de Atenas, nesta quinta-feira, 24 de outubro. Um jogo bem cedo, no horário que a gente não está acostumado para os meios de semana. Torcedores do Chelsea, a Grécia está 6 horas à frente do Brasil, então jogo na Grécia às 19h45, jogo no Brasil, horário de Brasília, 13 horas e 45 minutos ali, bem ao finalzinho do horário de almoço. 13h45 Brasil, 17h45 Reino Unido, 19 horas e 45 minutos Atenas, Grécia. Quero, neste início, um salve aí para o Alessandro ZL, Blue lá de São Paulo, mandando aqui, cumprimentando. Deve estar feliz com essa nova fase dos Blues, né, Alessandro? E nesse início, aquela moral, as redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Chelsea Fan BH 1905, YouTube, para acompanhar nosso pós-jogo, pré-jogo, nossas resenhas atemporais, e ainda Spotify e Amazon Music, cardápio vasto, texto, áudio e vídeo. Jair Nascimento já chegou aqui. Muito boa tarde, Jair. Otimista? Vai acompanhar aí o Chelsea, a segunda rodada, a estreia foi boa contra os belgas do Genk em casa. Agora é o que eu imagino, desde que saiu o sorteio, os confrontos dos 6 adversários, nesta quinta-feira, 24 de outubro, é o adversário mais acessível, assim, não acessível, é o adversário mais complicado. Se for para escolher, se fosse na fase de grupos, escolher qual é o adversário duro, qual é o adversário difícil, é, para mim, o Panathinaikos. Porque o Heidenheim, apesar de ser emergente na Alemanha, está dando trabalho lá para Borussia, para Bayern, para a turma toda. O Chelsea, entrosado do jeito que está e com o trabalho que o Maresca está fazendo, o Chelsea vai dar um jogo, vai dar bem contra Heidenheim, contra Noah, contra Shamrock Rovers. Creio que o Shamrock Rovers vai ser o adversário mais fácil, o irlandês. Mas Panathinaikos, o Chelsea ganhando do Panathinaikos, aí sim ganha uma casca nessa Conference League. O Chelsea, que é o time mais poderoso da competição, é o time com maior orçamento, e eu sempre falo isso e eu não estou exagerando, para mim é uma obrigação os Blues vencerem essa Conference League e se juntar a UEFA Conference League a esta taça aqui, a Europa League, mais em cima a Cup Winners' Cup, no meio a Champions League, aí a Supercopa, né? O Chelsea, que é super campeão de tudo, se vencer a Europa League aqui bem atrás, se o Chelsea vencer a Conference League, vai ser um time a conquistar todas as taças em nível europeu sob chancela FIFA. Vamos resenhar, espalha a resenha e vamos aproveitar que coincidiu, não vamos deixar escapar
essa resenha aí não. Vamos ver, Garcia Spider já chegou aqui. E o Ezequiel Alves, olha aí, Manchester United, tá lá na conferência, tá lá na Europa League, tomou a vaga do Chelsea da Europa League. O Manchester United que vai estar em campo na quinta-feira também. Alessandro falou aqui já, ó, vai melhorar, mas quando tiver um treinador melhor, mano, já tá de bronca com o Maresca, velho. Aí não, pô. Nós tem que dar tempo. O cara, em tão pouco tempo, o cara já tá resolvendo. O bom dele é que ele não tá deixando ninguém se meter. Você viu eu indico todo mundo a ler a coletiva do Enzo Maresca logo mais. Ele falou muito, sempre perguntado sobre jogadores que estão fora, Palmer, Lavia, Fofana, e falou que é para evitar, né, lesões e tudo. Então, o Maresca falou com a imprensa, confirmou que o Jorgensen vai jogar, pintou aí uma dúvida durante a semana, né, que o Jorgensen ficou fora do jogo contra o Liverpool por causa de uma contusão que ele teve na Dinamarca Sub-21. Então já está confirmado, o Felipe Jorgensen será o goleiro. E aí depois a gente vê, tenta adivinhar um provável time que o Maresca vai colocar. O Alessandro disse que não gosta dele, mano. Pô, mas já, cara. Você acompanhava o trabalho dele lá no Leicester, acompanhou no Parma. O cara é campeão da segunda divisão. O Maresca que já tem experiência na Liga Grega, né? Ele foi atleta do Olympiacos e ele até citou isso na coletiva de imprensa, né? Então, vamos esperar e vamos ver. Vai ser jogo bom. O Panathinaikos é um time grande, é um gigante da Grécia. É um local onde muitos brasileiros jogaram, vou citar alguns deles aqui. E tem um ex-Blue super famoso que nós idolatramos, jogador de meio de campo que emprestou os seus serviços ao Panathinaikos e nós vamos falar dele. Phil Palmieri, Cris Silva, meu xará. O Alessandro falou aqui, confirmou que acompanha o trabalho do Maresca. Salve, Cris, essa é a nova, essa que é o manto número 2, camisa 2, e ela não é branca, hein? Ela é um meio laranja, um rosado, uma coisa bem leve assim. É o mistura de gelo, como diz o vovô blogueiro Alessandro Dalmoli, é um goiaba. Muito bonita essa camisa. Retranca ou tranca, prefiro o Mourinho. Aí não tem jeito. O Mourinho tá sofrendo lá no Fenerbahçe, na Europa League, né? Ele que foi eliminado nos playoffs das Champions e tá lá. Quero pedir então a galera aí, ó, se puder, espalhar a resenha pra gente mandar ver aqui e falar de Panathinaikos e Chelsea. Quem aí já viu o Panathinaikos jogar? Quem aí acompanha algum jogo da Liga Grega? Quem se lembra da última vez que o Chelsea enfrentou o Grego naquela Europa League? E se lembra daquele jogo com o PAOK? Vamos falar de tudo isso aqui e citar detalhes. O Panathinaikos que está de luto, né? Tanto que o site dos caras estão todo em preto e branco, todo em preto, né? Na verdade, fotos em preto e branco, porque estão em luto por causa do George Baldock, um cara que a gente acostumou a ver como adversário dos Blues na Premier League, ele que era do Sheffield United. Ele grego, da seleção da Grécia, ele acabou falecendo, foi encontrado na sua piscina em casa, sem vida, no dia 10, né? Ele que havia disputado o clássico contra o Panathinaikos e foi encontrado sem vida, o George Baldock. E vamos falar um pouco dele aqui também, para a galera toda que curte o futebol inglês. E quem puder enviar a resenha, espalhar nos stories, vai ser bem legal. Vamos lá. Mas vamos ver, tem que torcer muito pro Maresca, velho. Phil Palmieri não gosta do... Tá falando, essa é pra você aí, ô Alessandro, ó. Não gosta do Enzo Maresca, ele tá vendo os jogos mesmo. Não, o Alessandro vê todos os jogos do Chelsea.
Há mais de 2 anos não vimos um Chelsea que pelo menos não dava esperança, ânimo de coisas grandes, time sendo elogiado por todos, olha aí. Enzo está no lugar errado. E olha só, tem concorrência aí, se você está nessa crítica que o Enzo está no lugar errado, o Romeu Lavia está recuperado. Você viu que o Enzo já dançou, né? Já ficou no banco, já teve o rodízio. Eu imaginando que quem sofreria com a recuperação do Lavia seria o Caicedo, mas o Maresca já viu aí que é o Enzo Fernandes. Chelsea Argentinas, saludos, amigo. Will, boa tarde, o jogo é amanhã. Sim, senhor, Will. Jogo, quinta-feira, 13h45, 1h45 minutos aqui no horário de Brasília, que é 17h45 Reino Unido e 19h45 lá na Grécia. Helena Arte em Madeira, olá. Oi, Helena, tudo bom? Assista o jogo do Chelsea amanhã, ó, não tem desculpa, o jogo vai passar na Cazé TV, no YouTube, então não tem desculpa, se não der para ver na hora, volta lá, vê depois, acho que o jogo fica salvo lá, né? Então, isso vai ser bom. O Jair Nascimento, tem a mensagem dele aqui que ficou um pouco para trás. Pena que é um horário em que estarei trabalhando, mas vou acompanhar. O jogo é no YouTube, é exclusivo lá na Cazé TV. Então, todo mundo vai gostar. Vamos falar do jogo, né? E vamos entrar em Panathinaikos e Chelsea. Alguém aí tem ideia do significado da palavra, né, do nome do clube? Significado do nome Panathinaikos? No YouTube fica fácil assistir, disse o Cris. Isso, é na Cazé TV. Então, espalha a resenha aí. Quem quiser, é só ir lá no canal do YouTube, na Cazé TV, e lá nos vídeos ao vivo. Aí tá lá tudo programado, todas as partidas que vão passar. Então, o jogo do Chelsea tá lá às 13h45, Panathinaikos e Chelsea. Significado do nome Panathinaikos, hein? Em português, significa de toda Atenas. Eu estava pesquisando isso aí. O nome completo do clube, olha aí, ó. Panathinaikos Atléticos Ómilos. Panathinaikos Atléticos Ómilos, em grego, né? Clube de 1908, então 3 anos após a existência dos Blues, do Chelsea, que é de 1905, foi fundado o Panathinaikos. Então, 116 anos de história do Panathinaikos, 119 dos Blues. Panathinaikos Futebol Clube. Então, eles têm alcunhas, né? O Chelsea são os Blues, o apelido do Panathinaikos, Tu Trifili, que traduzindo para o português é o Trevo, e também Iprazini, que traduzindo são os Verdes. Então, será os Blues contra os Verdes ou o Trevo. O Trevo, que é o símbolo, né, que está no escudo do Panathinaikos. Então, o Panathinaikos, que é uma agremiação que não é só futebol, também é competitiva em outros esportes. Tem times profissionais, além do futebol, no basquete e no vôlei. O basquete tem uma equipe bem forte na disputa das ligas europeias. Então, o Chelsea vai até Atenas, depois de perder para o Liverpool por 2-1, e também chega com o registro de vencer a primeira rodada da UEFA Conference League, quando venceu o Ghent por 4-2 em Londres. O Chelsea, que após a derrota na Premier League, recebeu elogios pela atuação. O Gary Neville, o Jimmy Carragher, o Frank Leboeuf, o Frank Lampard, sabe? O próprio Enzo Maresca gostou da postura. Gostou da postura. Então, o Enzo Maresca... quem está assistindo o jogo está vendo que vai avançar. Esse time vai melhorar muito. E vocês, que além do Liverpool, estão otimistas aí? O que pensam? O que esperam desse confronto para o Panathinaikos?
Jogo lá no Estádio Olímpico de Atenas, que vai estar lotado, completamente lotado. É um estádio grande. Daqui a pouquinho eu vou explicar e vamos falar desse estádio aí, que a seleção grega joga lá. O Chelsea ainda não jogou lá. O Cris falou que no YouTube fica fácil assistir, fazer. TJ, Thiago Jacarandá aí, olha, tá lá em Brasília. Ex-Blue aqui de BH. Como está, meu camarada, meu amigo? Tenho vários Epman. Não perco um jogo. É isso aí, Alessandro. Isso aí. Antes no YouTube do que no app, que tem que pagar para assistir no app do Chelsea. Ah, ô Cris, é aquela história. Se achar que tem que pagar, beleza, mas né, tá disponível. Vamos aproveitar, gente. Tá? Não tem desculpa dessa vez. A única coisa que a galera vai ter que pagar é a internet, tá? Para ter uma conexão boa e assistir. Não tem desculpa, mas em qualquer lugar. Se tiver no meio da rua, na praça pública, puxa o celular, põe na Cazé TV e assiste o Chelsea. Amanhã jogaremos com o uniforme 3, o uniforme preto. Olha aí, legal. Esse eu ainda não tenho, Cris, mas não vai faltar oportunidade. Deixa só a Nike disponibilizar. Boa, valeu demais, Cris. Valeu muito. Então o Chelsea vai jogar com aquele uniforme preto, com detalhes em cinza. Vai ser bem interessante ver o Chelsea estrear esse uniforme na temporada, né? E ainda com aquela notícia de que vai ter um logo comemorativo na temporada do ano que vem, né? O Chelsea vai usar um escudo só com aquele leão. Vamos lá, vamos torcer o leão dos Blues. Então vamos assim aqui, ó, para você ter uma ideia. Vai usar só o leão aqui do meio na camisa, uma camisa comemorativa da próxima temporada. Então vamos lá. Desfalques dos Blues para a partida dessa quinta-feira em Atenas, tá? Palmer, o Lave e o Fofana, porque não estão inscritos nessa primeira fase. Chelsea avançando, serão inscritos e aí nós vamos para aquelas fases de mata-mata, onde vamos até Wrocław, na Polônia, buscar essa taça aí. O Panathinaikos está em luto. O site, quem pode entrar no site dos caras, tá tudo lá em preto, porque perdeu o defensor George Baldock, 32 anos, faleceu, foi encontrado na piscina da casa dele no dia 9 de outubro. Ele que tinha 31 anos, na verdade, ele usava a camisa 32. O Baldock, que durante muito tempo, né, foi jogador do Sheffield United, na temporada passada enfrentou o Chelsea. 219 jogos e 6 gols entre os anos de 2017 e 2024. Ele era da seleção da Grécia, nessa temporada já tinha feito 4 jogos pelo Panathinaikos, e o seu último jogo foi o empate em 0-0 no Clássico de Atenas entre Panathinaikos e Olympiacos, na 7ª rodada da Liga Grega. No dia 6, 3 dias depois ele foi encontrado morto em casa. Foi substituído nesse empate 0-0 contra o Olympiacos, foi substituído aos 75 minutos de jogo. Outro desfalque do Panathinaikos é o András Sporá, é o atacante, camisa 9, ele está doente, e o Fotis Ioannidis, também um atacante, usa a camisa 7, ele está com a fratura na perna. Então, o Ioannidis, o Sporás não vão para o jogo, e teve a fatalidade aí. E vai ser um jogo que eles disseram que vão jogar pelo George Baldock, deve ter aí uma homenagem, né, na situação. Wesley chegou, salve Wesley! Tá chegando, segunda rodada, hein? Chelsea vai para a Europa de novo, vai para a Grécia, seu primeiro jogo fora de casa, Wesley. Otimistas, mandem placar aí pra gente resenhar aqui. E espalhem a resenha do Chelsea Fan BH aí. Histórico de jogos entre o Chelsea e o Panathinaikos ainda não tem registro, os times não se enfrentaram. O primeiro confronto vai acontecer na Conference League 2024-2025. Nunca se enfrentaram. Será o primeiro confronto nessa segunda rodada, na 4ª edição do 3º torneio da hierarquia da UEFA, criado em 2021.
Agora, o Chelsea tem histórico contra equipes gregas em outras competições. Tem histórico contra o Aris Tessalônica, aqui, ó, pela UEFA Cup, Winners' Cup, lá em 1970. Tem histórico contra o Olympiacos aqui, ó, no meio aqui. Ele está aqui. Champions League está aqui atrás. E tem e também um histórico contra o PAOK, aí fácil, tá aqui. Europa League, 2018-2019, campeão. Chelsea estreou, fez 2 jogos, ganhou os 2 jogos. Vamos falar desse aqui. Aqui, ó, tem que achar certinho aqui. Isso aqui. UEFA Cup, Winners' Cup, essa taça aqui, o Chelsea venceu o Real Madrid na final. É a taça dos vencedores de taça. O Chelsea tinha sido campeão da Copa da Inglaterra pela primeira vez em 1970 e o Real Madrid campeão da Copa do Rei. O Chelsea eliminou o Manchester City, que foi o campeão da Copa da Liga em 1970 nas semifinais. Então, 2 jogos contra os gregos do Aris Tessalônica e vou falar aqui, ó, eu separei, tá, na taça, os vencedores de taça aqui, ó, é a Recopa. Vou buscar aqui na temporada 1970-71. O Chelsea, 70-71. UEFA Cup, Winners' Cup. Não entro. Cadê a UEFA Cup, Winners' Cup? 1970-1971. O Chelsea venceu agora sim, agora sim, beleza, agora deu. Recopa Europeia, o Chelsea fez 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os jogos da Recopa Europeia são os seguintes aqui. Os jogos contra o Aris Tessalônica aconteceram na primeira rodada. No dia 15 de setembro de 1970, empate em 1-1, fora de casa, nesse histórico do Chelsea contra gregos. Jogo em... Cadê? Tá aqui. 15 de setembro de 1970, Aris 1, Chelsea 1. Alexandros Alexiades e Ian Hudson marcaram os gols. O Chelsea tinha Peter Bonetti, John Dempsey, que foi expulso aos 40 minutos de jogo, Paddy Mullen, David Webb, Ron Harris, o recordista de jogos com a camisa dos Blues, John Hollis, Alan Rudson, Charlie Cook, Ian Hudson, Kate Wheeler e a lenda Peter Osgood. O Aris tinha Nikos Christidis, Sofocles Semertis, Angelus Spiridon, Ristos Naubantis, né? Teodoros Palas, Manolis Keramidas, Takis Loucanides, Costas Papaioannou, olha aí, grego, Georgios Constantinides, Vangelis Siropoulos e Alexandros Alexiades, autor do gol aos 51 minutos. O técnico do Chelsea era o David Sexton, nesse primeiro jogo desse histórico contra gregos. No segundo jogo, em 30 de setembro de 1970, em Stamford Bridge, aí o Chelsea passou por cima, venceu por 5-1, com gols do John Hollins e Ian Hudson, 2 cada um, e o Marvin Hinton. O Alexianides marcou mais uma vez o gol dos gregos, 6-2 no placar agregado, e o Chelsea avançou para a fase seguinte para enfrentar o CSKA Sofia. Depois, Clube Brugge, Manchester City e Real Madrid na grande final. O segundo time grego em que os Blues fizeram um bom jogo, aí já era Champions League, aquela super fase de ouro, né? Era Abramovich, foi no ano de 2008, era a temporada 2007-2008, 2 jogos contra o Olympiacos na fase de oitavas de final, e o Chelsea empatou o primeiro jogo na cidade de Atenas, no dia 19 de fevereiro de 2008, e quando retornou para Londres, o jogo de volta, aplicou um 3-0 em Stamford Bridge em 5 de março.
Esse 0-0 era o Chelsea do José Mourinho, não, era Avangran, José Mourinho já tinha sido demitido, José Mourinho saiu em 2007, né? Olha só, 0-0, jogo em Atenas, no dia 19 de fevereiro de 2008, oitava de final, jogo de ida. Cech, Belletti, Ricardo Carvalho, Alex, Ashley Cole, Makelele, Essian, Joe Cole, Balak, Maludá e o Drogba. O Olympiacos tinha o Nicopolides, Torosides, Júlio César, Zeulakov, antes os Pantos, Jodevit, Galete e o Ledesma, Galete e Ledesma argentinos, o Stoitides e o Kovacevic. Treinadores Takis Lesmoniz e o Avangrant, o israelense. O Chelsea ainda mandou a campo, eram 3 substituições apenas naquela época. Frank Lampard, Nicolas Anelka e Salomão Kalou foram ao campo. No jogo, esse foi o jogo de 0-0. No jogo da volta, em Stamford Bridge, quando o Chelsea venceu por 3-0 em 5 de março, gols de Balak, Lampard e Salomão Kalou. Existe vídeo, tem vídeo, né, com melhores momentos desse jogo aí no YouTube. O Meruto Gonzalez, árbitro espanhol, apitou. Jogo aí, ó. O jogo aconteceu às 16h45 naquela época. 3-0 no placar agregado. O Chelsea, o Avangrant mandou um Chelsea com Cuditini, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho e o John Terry, Ashley Cole, Makelele, Joe Cole e o Frank Lampard, Balak, Drogba e o Kalou. Ainda entraram no jogo o Essien, o Shawn Phillips e o Florent Maludá. Chelsea avançou naquela Champions. E após o Olympiacos teve aqueles grandes jogos contra o Fenerbahçe, que na temporada 24-25 tem José Mourinho como treinador. Nas semifinais deixou pelo caminho o Liverpool e perdeu, né, nas penalidades o jogo para o Manchester United por 6-5, né, lá em Moscou. 1-1 no tempo normal com gols do Lampard e do Cristiano Ronaldo. A campanha do Chelsea até a final foi o seguinte: Rosenborg, Valência, Schalke 04, Olympiacos, Fenerbahçe, Liverpool e o Manchester United. Então, o segundo jogo, 2 jogos contra o Ares em 1970, 2 jogos contra o Olympiacos em 2008. A última vez que o Chelsea enfrentou uma equipe grega foi o PAOK. Alguém aí se lembra dos jogos contra o PAOK na UEFA com Europa League? Eu estou com o UEFA Conference League aqui na cabeça, mas foi na UEFA Europa League. Foi no ano de 2018, era fase de grupo. O Chelsea era do grupo L. Então, olha só, 18, 19, aqui é Conference League, Liga Europa. 18 e 19 está aqui aberta, final, todo mundo lembra, contra o Arsenal, aquela goleada, né? O Chelsea enfrentou o Chelsea, que vamos aqui, jogos, aqui, Chelsea e o UEFA, tá aqui, grupo L. Chelsea no grupo L, junto com Bate Borisov, Molvide e o PAOK. Os jogos foram os seguintes, ó. Chelsea estreou vencendo cadê o PAOK? Chelsea estreou no dia 20 de setembro de 2018 na Grécia, 1-0, né? Gol do Willian. O Chelsea jogou com o uniforme amarelo, aquele uniforme bonito, né? Diano Malenko, outro árbitro espanhol. O jogo passou no Fox Sports 2. Ó. Willian aos 7 minutos. Kepa, Zappacosta, Rudiger, Christensen e o Marcos Alonso. N'Golo Kanté, Ross Barkley, Jorginho, Willian, Álvaro Morata. Olha que ataque bonito, hein? Álvaro Morata e o Pedro Rodrigues. No banco entraram na partida Aspilicueta, Fábregas e o Olivier Giroud. O Olivier Giroud foi o artilheiro dessa competição. Maurício Sarri era o treinador. O PAOK tinha Pachalax, Vieirinha, Varela e Tosca, Kacheride, Maurício, Verblum, Pelkas, Chakov, Léo Jabá e o Kaduri. 2 brasileiros no PAOK na época, o Maurício e o Léo Jabá. E no Chelsea apenas o Willian. O Chelsea foi o campeão do grupo L com 16 pontos, seguido do Bate Borisov com 9, com 7 o Molvide e o PAOK. A equipe grega foi a última colocada com apenas 3 pontos ganhos. Então, histórico do Chelsea contra equipes gregas em futebol
em competições europeias. Aris Salônica em 1970, na primeira rodada da UEFA Cup Winners' Cup. 2 jogos contra o Olympiacos nas oitavas de final da UEFA Champions League em 2008 e 2 jogos na fase de grupos da UEFA Europa League 2018, quando o Chelsea foi campeão. 6 jogos, 4 vitórias Blues, 2 empates, 1 do Aris e 1 do Olympiacos. 4 vitórias, 2 empates. E que esse 7º jogo contra uma equipe grega, o gigante Panathinaikos, já bateu o rival em 2008, agora vamos fechar essa trinca e já jogou contra o PAOK, já jogou contra o Olympiacos e vamos estrear bem e vamos vencer também o Panathinaikos. A galera já está interagindo aqui, ó. Vamos lá. Wesley, otimista para o resultado, mas não é uma competição que esteja me importando. Trocaria pelo G4. Ah, cara, mas o importante mesmo, o gostoso é ver o Chelsea jogar, né, cara? E outra coisa, já que não curtem muito a competição, aproveitem para adquirir, né? Se interessar, ter conhecimento pelos adversários, os países, né? Jogadores que passaram. Sempre tem alguma historinha interessante nesses times e vamos procurar contar todas aqui. Vai ser bem legal, vai ser muito legal. A Grécia aí, porra. Panathinaikos é um time grande, gente. Panathinaikos é vice-campeão de Champions League. Não é fraco, não tem título europeu, mas já disputou final de Champions League. Logo, logo aqui vai chegar o top que eu vou contar, eu vou falar para vocês aqui, ó. O Emerson entrou, salve, seja bem-vindo. O Vanel Nana também. Vamos lá. Quem mais está aqui? Ailton, salve. Parabéns pelo trabalho, amigos. Amamos o Chelsea. Ah, rapaz, obrigado. Mas não é nada, é um prazer. É uma terapia para mim. É uma terapia. Falar do Chelsea eu gosto. É um jeito. Aí vai entrando a galera aqui. E aqui é papo, é o canal. É um espaço é para blues, para a gente falar do Chelsea. Para gente que gosta de futebol em geral, só chegar é muito bem-vindo. Lembro muito dessa Champions, foi sofrida. Rapaz. Chelsea, Drogba, aí na final, Drogba expulso, caiu na pilha do Tevez, mas foi bem legal. É uma época de ouro, era aquele Chelsea no mais alto nível, um Ballack com aquela turma toda. Foi bem legal, muito interessante aquilo ali. Vamos aproveitar que é semana de UEFA Conference League e vamos dar aqui os jogos, né, da segunda rodada, para ficar muito bem registrado, né? Todas as partidas serão realizadas no dia 24, né, de outubro, na quinta-feira, sempre às quintas-feiras. Então, vamos lá. A rodada 2 vai ser aberta contra o Vikingur, né? Jogo aqui, ó. Vikingur Reykjavik contra o Cercle Brugge da Bélgica. O Sangalan contra a Fiorentina. Olha aí, vamos ficar de olho nessa Fiorentina. O Djurgården da Suécia contra o Vitória Setúbal. Chelsea, né, vai visitar o Panathinaikos. Então, Panathinaikos e Chelsea. Celje contra o Istambul Basaksehir. O Ghent, olha aí, o nosso adversário na rodada 1, que derrotamos em Stamford Bridge, vai receber o Molde da Noruega. O Hearts da Escócia. Eu tenho algumas camisas do Hearts aqui, ó. Quem sabe o Hearts cruza o caminho dos Blues ainda nesta Conference League. Aí prometo um pré-jogo bem legal, mostrando camisas aqui. Hearts de Edimburgo, na Escócia, contra o Omonia, que tem um escudo bem parecido com o do Panathinaikos, verde com um trevo também. O Rapid Viena contra o Noah. Olha aí, Noah é um dos adversários dos Blues. Jagiellonia Bialystok contra o Petro Clube. O Larne contra o Shamrock Rovers. Olha aí, jogo que interessa ao povo Blue, que o Shamrock, o irlandês da cidade de Dublin, será um adversário dos Blues também. O Apoel contra o Borac. O Lada Boleslav contra o suíço Lugano. O Olimpia Ljubljana contra o Lask. O Real Betis, olha outro também que temos que ficar de olho. Vai ter um jogo bem legal. Betis contra Copenhagen, jogo na Espanha, jogo em Sevilha. O Pafos do Chipre contra o Heidenheim.
jogo que interessa aos Blues, que o Heidenheim é um adversário. O próximo adversário do Chelsea, se não me engano, na Europa League, na Conferência League, será o Heidenheim. Baka Topola contra a Legia Varsóvia, o Helsinki contra o Dinamo Minsk, o The New Saints do país de Gales vai receber o Borac, o Pafos contra o Astana. Astana é um adversário dos Blues, Astana do Cazaquistão, né? Pafos contra Astana, o Helsinki contra o Olimpia Ljubljana. Isso aí já são jogos da terceira rodada. Então, jogos que vão acontecer no dia 7/11, a terceira rodada será disputada no dia 7 de novembro. E o Chelsea estará em campo em Stamford Bridge contra o Noah, olha aí, Clube Noah, da Armênia. Então, não será o Heidenheim, o Chelsea está jogando fora de casa, então vai ter um jogo em casa no dia 7 de novembro, Stamford Bridge contra o Noah da Armênia. E vamos fazer aqui nosso pré-jogo, vamos registrar todos os jogos. Não deu para registrar Chelsea Game num pré-jogo, porque o jogo foi no meio de semana, o horário, o trabalho não foi compatível. Essa semana acabou que o horário coincidiu e dá para a gente fazer a nossa resenha pré-jogo aqui. Rick Júnior chegou, seja muito bem-vindo, Rick. Falamos da segunda rodada da Conference League, então vamos dar a classificação, né, das 36 equipes, porque é fase de liga, os 8 primeiros se classificam para a fase de oitavas de final, do 9º ao 24º vão disputar um playoff, e daí vão sair mais 8 vagas para fechar de vez, ser disputada a fase de oitavas de final. Do 25º ao 36º serão as equipes eliminadas. Nas oitavas de final, após a primeira rodada, os 8 primeiros são Cercle Brugge da Bélgica, Omonia, Pafos do Chipre, o Lugano da Suíça, o Molde da Noruega, o Chelsea está na 6ª posição aqui, o Vitória de Setúbal de Portugal e a Fiorentina. Olha aí a Fiorentina. Do 9º ao 24º, o Noah, Rapid Viena, Jagiellonia, Bialystok, Hearts, Heidenheim, Legia Varsóvia, o Astana, Djurgården da Suécia, o Lask da Polônia, Apoel, Panathinaikos, Borac, Shamrock Rovers, Olimpia Ljubljana, Copenhagen e Istambul Basaksehir. As equipes que estariam eliminadas, que estão do 25º ao 36º nessa classificação de momento: Dinamo Minsk, Baka Topola, Real Betis, Ghent, Celje, Boleslav, The New Saint, Petroclub, Larne, Helsinki, Sangalan e o Vikingu Reykjavik. Do 25º ao 36º estão algumas das equipes derrotadas na primeira rodada. É só para efeito de registro, pois ninguém é eliminado e ninguém se classifica na primeira rodada de nenhuma competição. Chelsea e Panathinaikos na rodada 1 da Conference League. Foi o seguinte: Chelsea 4, Ghent 2, no dia 3 de outubro, jogo em Stamford Bridge. Foi um jogo que os belgas até iniciaram por poucos minutos ali o jogo. Teve o Edu Gudjohnsen, atacante blue, prestigiando seu filho, que comandou o ataque dos belgas. Tem resenha, quem quiser acompanhar, está no Spotify e no Amazon Music, com o perfil do Chelsea Fanberg, está lá a resenha. Tem também a resenha pós-jogo, quem quiser saber como foi relembrar detalhes daquela resenha. Tudo lá, com várias histórias, com dica musical, cultural, teve desenho, música e tudo mais lá. 3 de outubro de 2024, às 4 horas da tarde em Stamford Bridge, foi transmitido pela Casé TV. Daniel Schlager, árbitro alemão, apitou. Rodada 1, Chelsea 4, Ghent 2. Gols de Renato Veiga aos 12 minutos, o Pedro Neto aos 46, Christopher Nkunku aos 63 e o Kiernan Dewsbury Hall aos 70.
Aos 50 minutos, o Watanabe. E aos 90, o Omri Gandelman marcaram os gols do Genk, 4-2. O Enzo Maresca escalou Jorgensen, Dizazia, Tozina, Darabioio e Badiachil, Veiga, o Renato Veiga, português, Dewsbury Hall, Cesare Casadei, Christopher Nkunku, Pedro Neto e o Mikhailo Mudryk. E também o João Félix foi o time titular. Entraram na partida ainda o Mark Gill e o Tyreek George. O italiano Enzo Maresca comandou. Já o Genk, com Deni Hoff, Fadiga, Watanabe e o Mitrovic, bom zagueiro experiente, mostrou respeito ali na zaga dos Blues. O Toru Garina, um defensor nigeriano, o Art Brown, o Hugo Gambo e o Atsuki Ito, japonês, 2 jogadores japoneses no time do Genk. Matias Delorde, Andri Gudjohnsen, filho do homem, filho do lendário atacante Blue, e o Frank Surdes. Entraram ainda o português Thiago Araújo, o Omri Gandelman, jogador israelense, marcou o gol do Chelsea. Ele entrou aos 78 e marcou o gol aos 90. E o Mathies Samuels, atacante belga, além do Steve Sven Kums e do Max Jean. Wouter Franken, treinador belga, comandou o Chelsea na primeira rodada. Chelsea e Genk. Já o nosso adversário, o Panathinaikos, enfrentou o Borac e apenas empatou. Vamos puxar aqui. Também jogou no dia 3. Borac 1. Panathinaikos também 1. Jogo na Bielorrússia. Borac. Vamos ver em qual é a classificação. Não é Bielorrússia, é Bósnia e Herzegovina. O Borac que está em segundo lugar na Premier League da Bósnia. Borac 1, Panathinaikos 1. George Despotovic marcou o gol do Borac aos 50 minutos. E o Tazos Bakasetas marcou o empate, marcou o gol do Panathinaikos. Na verdade, o Panathinaikos abriu o placar aos 11 minutos e o Borac empatou aos 50. O Panathinaikos, a escalação do primeiro jogo foi o seguinte: Dragovski, Kotsiras, Skenvelde, Ingerson, Mladenovic e o Maximovic. Djuridic, Serin, Bakasetas, Pelistri e o Esporá. O Esporá, tem as notícias é que ele não vai participar da partida por estar contundido. Entraram no jogo ainda o William Arão, o TT, o Unari, o Mantini e o Fotis Ioannidis. O Ioannidis se machucou, está fraturado e também está fora do jogo. Contra o Chelsea ele está fora. O Borac de Siskovski, Vucevic, Meyers Herrera e o Carolina, Yuri Carolina, Skrup, Ogrinek, Kulazin, Savic, Zrekovic e Despotovic. Entraram ainda o Krivic, Kavit, Nikolov, Weiria, o Marketit. Técnico, Laden Zizovic. Treinador do Panathinaikos, o uruguaio Diego Alonso. Foi ingleses e gregos na primeira rodada da UEFA Conference League 2024-2025. Destaques. Dá para nominar alguns aqui. Eu vou ir numa obviedade aqui sobre o Panathinaikos. Eu vou destacar 2 jogadores brasileiros. Um muito conhecido, porque é ex-atleta do Flamengo, jogador do Botafogo, naquele time do português Jorge Jesus. O Jorge Jesus o levou para a Europa para jogar na Turquia, mas ele já saiu de lá faz um tempinho. Eu estou falando do William Arão, que é um dos destaques do Panathinaikos, brasileiro. O William Arão está com 32 anos, usa a camisa 55, jogador de Flamengo, de Botafogo, muitas temporadas no Flamengo. Segunda temporada no time verde, no trevo do Panathinaikos. 69 jogos e já marcou 3 gols. É uma das forças ali do meio campo. Esteve na última partida
contra o OFI Crete, lá da ilha de Crete, pela Liga Grega, e o torcedor brasileiro conhece e é um dos destaques do time. Outro destaque do Panathinaikos também, brasileiro, é o TT, usa a camisa 10, foi o autor do gol na última rodada do Campeonato Grego. Ele tem só 24 anos, é ex-atleta do Grêmio, da base do Grêmio, tudo. Tem passagens na Europa, tem rodado muito. Jogou no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Lyon, uma temporada no Leicester e também foi jogador do Galatasaray. É a primeira temporada dele na equipe verde, na equipe do Trevo de Atenas. 14 jogos, já marcou 5 gols e deu uma assistência. Ele é um cara super habilidoso, jogador jovem, é promissor, precisa se encontrar e firmar, né, criar raízes numa equipe. E o Panathinaikos é um bom time para ele desenvolver bem seu futebol na Europa, né? Felipe Santos chegou aqui, seja muito bem-vindo ao nosso pré-jogo de Panathinaikos e Chelsea, rodada 2 da UEFA Conference League 2024-2025, jogo que vai acontecer nessa quinta-feira, dia 24 de outubro, às 13 horas e 45 minutos, no horário de Brasília, com transmissão da Cazé TV. O TT, já citei, ele foi o autor do gol de Panathinaikos 1, OFI Crete, da ilha de Crete, 0, na 8ª rodada, no dia 20. E recebeu muitos elogios da imprensa esportiva da Grécia, né? Então, vamos ficar de olho nesse destaque brasileiro aí. E no Chelsea, a grande notícia aconteceu no final de semana. E também esperamos que fique saudável, porque o cara é um craque, mas o corpo dele não está conseguindo jogar. Foi o retorno do Reece James, né? Que jogou todo o primeiro tempo, depois foi substituído na partida contra o Liverpool. E eu estou numa dúvida se o Enzo Maresca disse que ele vai jogar só uma vez por semana. Claro que será na Premier League então. Mas como jogou 50 minutos, 50 e poucos minutos contra o Liverpool, o Reece James está na relação dos jogadores, vou passar a relação logo aqui. A minha dúvida é, em algum momento ele deve entrar na partida contra o Panathinaikos. Será que vai iniciar? Eu não acredito. Acredito que o Maresca vai iniciar com o Malo Gusto. Mas será uma grande surpresa se o Reece James, por tudo que o Maresca disse na coletiva pré-jogo contra o Liverpool, se ele iniciar a partida contra o Panathinaikos com o Reece James. Então, o Reece James é o grande retorno, e a pergunta será que ele vai ganhar mais minutos contra o Panathinaikos? Eu acredito que vai sim. Eu citei aqui, né, a relação de jogadores, né? Vou aqui o Chelsea, que já viajou para Atenas, já está lá. O João Félix foi um motivo de pergunta, né, realizado por Enzo Maresca. Ele disse sobre o João Félix que é uma pena, porque os titulares, a equipe que tem jogadores que têm recebido muito, tem aproveitado muito, e o João Félix ele não está treinando mal, ele não está em culpa de nada, mas ele é uma vítima do momento, porque os jogadores que estão entrando e desempenhando não estão dando motivo para serem sacados, né? O Maresca confirmou que o Felipe Ogasin vai jogar, e o elenco dos Blues é o seguinte: 22 jogadores, Chelsea já está lá, 22 jogadores prontos para o confronto da Conference League, já estão na Grécia. Aí, olha só, é uma matéria que está no site do Chelsea. Aterrissamos em Atenas na quarta tarde, né? Já lá quarta tarde agora, mas como estão 6 horas à frente de Brasília e 2 horas à frente da Inglaterra, né? Aterrissamos em Atenas na quarta-feira à tarde, antes do que será nossa primeira partida fora de casa na fase de grupos da Conference League. Os Blues enfrentam o Panathinaikos no Estádio Olímpico na noite da quinta-feira, início às 17h45 no Reino Unido, no Brasil, às 13h45. E tentarão dar sequência à vitória sobre o Genk na estreia, na qual Renato Veiga, Nkunku, Deusbury Hall e Pedro Neto gravaram seus nomes na súmula de pontuação e entraram para a história dos Blues como goleadores
em competições europeias, né? Jogadores como Marcos Bettinelli, Ben Chilwell, Fofana, Lavey e Cole Palmer permanecem incógnitos. Fofana, o Lavey e o Palmer já é sabido, não estão inscritos. O Ben Chilwell, o Maresca não quer usar. E o Bettinelli, ele é o terceiro goleiro, ele ficou no banco contra o Liga porque o Jorgensen não estava bem, estava afastado, cumprindo o protocolo de concussão. Né? Não estavam registrados na competição o Fofana, o Lavey e o Cole Palmer. Lecovil, Caicedo, Jackson, James e o Malo Gusto também ficaram na Inglaterra. Olha aí. Então, olha só que surpresa vai ter aqui o time do Chelsea. Malo Gusto não joga, Reece James não, então isso que eu falei agora, o Reece James não vai receber minutos. Não vai ter o Nico Jackson, Caicedo e Couve, então vai ter um meio campo bem legal aqui. Olha aí, vai ter, então Marcos Axel Disasi aí, ó, vai acabar aparecendo na lateral direita com o meio campo. Olha só, tô surpreso aqui agora. Já vamos falar sobre esse meio campo aqui. Tem umas peças da base, uns jogadores jovens, né? O elenco com quatro atletas da academia. Bergström, goleiro. O Samuel Hack-Saki, do meio campo, jogador de 19 anos. E o Tariq Jordan. O Tariq Jordan já é uma figura conhecida, já está aí na equipe do Chelsea, fazendo parte do banco de reserva em algumas situações, né? O Jorge fez sua estreia no jogo contra o Servette, naquela derrota, né? E ainda o Melka, Sumaira Melka, de 17 anos, ele tá na Grécia, onde vai enfrentar a equipe do Panathinaikos. Vamos ver uma coisa, esticar a perna. Vamos lá. O elenco dos Blues, a lista de jogadores, 22 jogadores que estão na Grécia é o seguinte: goleiros Robert Sanchez, o Felipe Ogsen e o Bergs. Felipe Ogsen será o titular. Defensores: Tozin, Badiachil, Cucurella, Disasi e o Renato Veiga. Meio campo: Enzo Fernandes, Kidman Dewsbury Hall, Cesare Casadei, Carne Chukwuemeka e Samuel Hack-Saki. Atacantes: Madueke, Mudryk, Pedro Neto, João Félix e o Nkunku. Jadon Sancho, Tariq Jordan, Mark Gill, o espanhol. Será que o Mark Gill deve ganhar minutos? Deve ganhar minutos contra a equipe do Panathinaikos. Kaique Jesus chegou aqui. Salve aí, Kaique. Seja bem-vindo. Esse é o elenco do Chelsea que está na Grécia. Panathinaikos. Vamos falar aqui de uns notáveis, né? Uns jogadores que já passaram por lá. Atletas que muito conhecidos. Tem brasileiro. Tem um que marcou história no Chelsea negativamente, que a gente lembra que fez um gol que eliminou os Blues. Notáveis do Panathinaikos, ó. O Gilberto Silva, jogador brasileiro, que depois que encerrou sua trajetória na Inglaterra, ele é um dos invencíveis do Arsenal, defendeu o Panathinaikos. O Bernard jogou 2 temporadas no Panathinaikos. Bernard que atuou no Everton, depois foi jogar no Árabe, no Catar, né? O Djibril Cissé, ex-Liverpool, atacante francês, também foi atleta do Panathinaikos. Luiz Garcia, espanhol, aquele mesmo do Liverpool, que fez o gol fantasma em 2005. Aquela bola que não entrou, que eliminou o Chelsea nas semifinais da UEFA Champions League. O Chelsea do Rafa Benítez contra o Chelsea do Mourinho contra o Liverpool do Rafa Benítez. Temos o Flávio Conceição, cracaço de bola, ex-Real Madrid, seleção brasileira, Palmeiras,
Jogava muito o Flávio Conceição, disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Antônio Nicopolidis, que foi citado agora há pouco, quando era goleiro do Olympiacos, quando enfrentou o Chelsea, ele, antes do Olympiacos, ele foi goleiro por muitos anos no Panathinaikos. Começou lá, né, profissionalmente, foi o primeiro grande clube, o Antônio Nicopolidis, goleirão, goleiro titular da Grécia, campeã da Euro de 2004, ganhando de Portugal do Filipão. O Paulo Souza, que todo mundo conheceu, não, quando a bronca aqui, né, tá na memória mais fresca do torcedor do Brasil, por ter sido técnico do Flamengo, que não deu certo, esse técnico da Polônia, depois foi para o Salernitana, treinador português, mas era um excelente jogador de meio campo, campeão do mundo em 1997, era jogador do Borussia Dortmund, campeão da Champions, ganhou o Mundial de Clubes, aquele intercontinental contra o Cruzeiro em 1997, o Borussia Dortmund ganhou de 2-0, o Borussia que ganhou a final de Champions, ganhou da Juventus, né, aquela Juventus do Gianluca Vialli, que depois se tornou uma lenda dos blues. Então, Gilberto Silva, Bernassi, C. Luiz Garcia, Flávio Conceição, Nicopolidis, o Paulo Souza. O Panathinaikos é um celeiro de jogadores brasileiros, né? E tem, além desses notáveis, um cara que já vestiu a camisa do Chelsea, um jogador em comum, Michael Essien, o ganês, excelente volante, né? Ele usou a camisa 2 do Panathinaikos na temporada 2015-2016. O Essien, ele fez apenas 15 jogos com a camisa do Panathinaikos e marcou um gol. Foi jogador dos Blues entre 2005 e 2014, então faturou taças, é campeão de muita coisa com os Blues. 256 jogos registrados e 25 gols marcados, além de passagens por Real Madrid, por Milan, né, e antes pelo Lyon. Chegou do Lyon para o Chelsea. O Michael Essien, jogador craque do meio campo, ali era um volantão, jogava muito o ganês Essien, que disputou Copa do Mundo e tudo mais. Então, no tópico de jogador em comum, Michael Essien, ganês, que no Chelsea usava 5, no Panathinaikos usou a camisa 2. O Essien, que quando jogava no Panathinaikos estava com 33 anos de idade, já veterano, meio volante. Uma temporada, 15-16, 15 jogos e 1 gol marcado. O Lopes Ricky, aqui com o escudo do Strasbourg, olha aí. Strasbourg é um clube também da gestão Bully, né, Eghbali, da Clear Lake Capital. É bem interessante aí esse detalhes. Peraí, salve pro Lopes Rick. Treinadores, hein? Duelo de um italiano contra um uruguaio. Pablo Tenório chegou, já manda palpite e anda aí que você está otimista com os Blues na UEFA Conference League nessa segunda rodada contra o Panathinaikos. Estádio Olímpico de Atenas vai estar lotado, hein? E a torcida é bem atuante. Como na época que o Chelsea enfrentou o PAOK, teve aquelas luzes, muita fumaça, né? Silenciador e tudo mais. Vamos ver. Possivelmente vai ter aquele fogaréu todo, aquela cortina de fogo e de fumaça com os torcedores fanáticos do Trevo, né, dos verdes do Panathinaikos. Enzo Maresca, treinador italiano, 44 anos, primeira temporada dele no Chelsea. Tem o elenco na mão, está conquistando já a confiança de torcedores e opinião pública. 12 jogos oficiais, né? Você tira a pré-temporada, então 12 jogos oficiais, 7 vitórias na temporada. Como vai ser o Chelsea
na cidade de Atenas. É um time que está mostrando entrosamento, vai esperar, vai atacar. Quem vai comandar o ataque? Agora, já que ficaram em Londres o Jackson e o Caicedo, eu já estou achando que Jadon Sancho vai para o jogo, junto com o Pedro Neto e com o Christopher Nkunku. E aí vai dar um ataque bem legal, hein? Muito boa tarde, Pablo Tenório. O nome de zagueiro equatoriano, o homem que é bom. Está sempre aqui nas resenhas, seja muito bem-vindo. E vamos resenhar Chelsea Panathinaikos. Panathinaikos Chelsea, eu espero que com esse ataque, eficiência. Mas eu não acho que vai ser um jogo de muitos gols, não. Lá na capital da Grécia, hein? Olha aí. Pablo Tenório mandou aqui, ó. Maresca tem que parar de usar lateral invertido. Contra o Liverpool não deu certo. E ele começou com o Reece James, né? Mas ele não quer usar o Chilwell, né, velho? É uma pena. Mas eu tô ansioso agora, porque olha só, velho, os caras que... O Bettinelli não joga, o Chilwell é descarte, ele não quer usar o Chilwell. Fofana, Lave e Palmer não estão inscritos. Aí, o Covil é titular, não vai jogar a Conference League. Ficou em Londres, o Pablo. Covil, Caicedo, Nicholas Jackson, o Reece James e o Malo Gusto. Os dois laterais direitos, né, não viajaram para a Grécia. Então, vai ter Axel Disasi ali. Eu achei, eu não pouparia, não. Se o James ficou, já que jogou poucos minutos, mais da metade do jogo do Liverpool, tinha que levar o Malo Gusto. Ele vai apostar assim, olha, não é... Tô preocupado aqui com essa coisa da lateral direita. O Panathinaikos é um time bem forte, viu? Os atacantes aqui, ô Pablo, você perguntou se o Mudryk tá machucado. Ele tá relacionado. Na coletiva, o Maresca disse que ele tá disponível pro jogo de amanhã. Diz que tá sim. O Rick mandou bandeira azul sempre lá no alto. Tá aí, ó. Bandeira azul sempre lá no alto. Aqui a bandeira. Sempre lá no alto. Bandeira azul. Bom, o Maresca tem 44 anos e tá fazendo o bom trabalho dele. Tá só no início. Tá com moral com a diretoria e já tá recebendo aí elogios. O treinador do Panathinaikos também é conhecido, porque treinou a seleção do Uruguai na Copa do Mundo, é o Diego Alonso. 49 anos só. Primeira temporada dele no Panathinaikos, 15 jogos e 7 vitórias. O Maresca tem 12 jogos e 7 vitórias, o Alonso está com 15 jogos e 7 vitórias. Ele é ex-treinador do Sevilha e da seleção do Uruguai. Da Uruguai ele assumiu a vaga do Oscar Tabares, né? E se afastou, disputou a Copa do Mundo e não foi muito longe. É um cara que tem um registro de muitas temporadas no futebol mexicano, na Liga MX. Né? Foram 4 temporadas no Pachuca e 3 no Monterrey. Então, 7 temporadas na Liga Mexicana. Então, Diego Alonso, ex-jogador do Peñarol, é treinador. Já teve nome especulado ele aqui no Brasil para alguns clubes, mas tá firmado, já abriu porta, é um treinador de nível europeu agora. Tá lá na Grécia, tá lá no Panathinaikos e vai tentar vencer o Chelsea. O Panathinaikos que empatou o primeiro jogo na rodada 1 contra o Borac da Bósnia e vai tentar vencer os Blues. Não é exagero pensar que o Panathinaikos pode derrotar os Blues, não. Pedro Judas chegou aí, seja muito bem-vindo. Falam que esse time do Panathinaikos é organizado. Está em 6º lugar na Liga Grega, né? Está em 6º lugar. Então, vamos esperar para ver. Eu não vi o jogo do Panathinaikos ainda não, mas eu acredito que vai ter o apoio da torcida, competição europeia, e eles vão fazer homenagem para o Baldock, né? Que era um titular do time. Eu espero um bom jogo e vamos assistir o jogo que vai passar na Cazé TV. Então, não tem desculpa, jogo lá no YouTube, todo mundo vai poder assistir o Maresca italiano contra o Diego Alonso
uruguaio no comando, né, no duelo tático na lateral de campo, como teve um duelo tático no domingo entre o Maresca e o Arne Slot. Jogos anteriores, né? As equipes jogaram pelas ligas e o Chelsea esteve em campo na rodada 8, também na Liga Grega teve disputada no final de semana a rodada 8. Chelsea derrota para o Liverpool por 2-1 no dia 20, no domingo, fora de casa, gols do Mohamed Salah, lei do ex, olha aí, o Jones e o Nicholas Jackson marcou o gol do Chelsea. O Panathinaikos conseguiu uma vitória fora de casa contra o Ofi Crete, né? Crete, lá da ilha de Crete, na Grécia. 1-0, gol do brasileiro TT, que já foi falado sobre ele, registrado aqui como um dos destaques do time. E é possível que ele entre na partida. Ele, no jogo contra o Borac, da Bósnia, ele entrou no segundo tempo. Então, o gol do TT, que foi elogiado aí, está cotado para jogar contra o Chelsea nesta quinta-feira. Nas ligas nacionais, na Premier League e na Superliga Grega, os times estão na mesma posição. Sexto colocado, o Chelsea é sexto colocado da Premier League com 14 pontos, 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Panathinaikos na Superliga Grega também é o sexto colocado, também 8 jogos aí, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, uma campanha parecida, uma vitória mais do Blues, um empate mais do Panathinaikos. A Liga Grega está assim, ó. O Aris, que já foi um tópico, foi registrado, mencionado nessa resenha aqui, ele enfrentou, né, o Aris Salônica, o adversário do Chelsea, na UEFA Cup, Winners' Cup, em 1970, é o líder da Liga Grega de momento. Então, 17 pontos. Segundo colocado é o PAOK, também já foi adversário dos Blues na Conference League. Terceiro colocado, o AEK Atenas, com 15 pontos. Quarto colocado, o Olympiacos, com 15. Aris Salônica, PAOK e Olympiacos já foram adversários Blues na competição. O palco da partida será o Estádio Olímpico de Atenas, Estádio Olímpico Spyros Louis. 69.618 pessoas é a capacidade, é o que suporta o estádio. Inaugurado em 1982, no mês de setembro, 42 anos, em setembro de 82, o estádio tem 42 anos. Já recebeu um público recorde de mais de 70 mil pessoas, 75.263 pessoas em 3 de novembro de 1982. Olympiacos 0, Hamburgo 4, foi um jogo de Supercopa, né, dos campeões, né, daquela edição. 1982, Olympiacos e Hamburgo. O Hamburgo, que era o grande time, né, e fez a final do Mundial de Clubes contra o Grêmio em 83, né? Estádio que foi reformado em 2004 para os Jogos Olímpicos de Atenas, é a casa do Panathinaikos e do AEK. Estádio lotado na quinta-feira, dia 24 de outubro, quando os verdes, os trevos, vão enfrentar os azuis de Londres. É o trevo da sorte de Atenas, o Panathinaikos. Pablo Tenório mandou aqui: bom desempenho contra o Liverpool, derrota aceitável. Eu gostei, foi um bom jogo, sim. O que não pode é empatar em casa contra o Forest. Esse jogo aí já deixou a gente chateado, né, Pablo? Mas vai dar tudo certo. Vai ficar bem... Vai ficar bom as coisas pro Chelsea durante a temporada. Agora, quando o assunto é o UEFA Conference League, o Chelsea tem que ganhar essa competição, né? Não tem outra. Carlos Costa, seja muito bem-vindo à nossa resenha pré-jogo de Panathinaikos
e Chelsea. E Jackson, ele ainda vai calar muita gente? Tá mandando um chorei de rir aqui. O Jackson vai melhorar, cara. Eu acredito ainda que o Nicholas Jackson ele vai melhorar sim. Sabe? Mas eu gostaria que no momento ele fosse reserva do Christopher Nkunku. Aí Sancho e Nkunku, eu gostaria muito que ele entrasse, né? Depois não vai estar em campo na quinta-feira na Grécia. Não viajou, né? Nem ele, nem o Reece James, nem o Malo Augusto. Títulos europeus, né? Todo mundo sabe, nossa, aqui tá aqui, todo mundo falando, nossos títulos do Chelsea aqui, ó. Cup Winners' Cup, Champions League, Supercopa, aqui no meio aqui, ó. UEFA Europa League, né? Aqui atrás tem medalhas, ó. Champions League, Europa League, né? Mundial de Clubes tá aqui, a outra Champions League. Então, tá aqui, ó, mostrar as medalhas da Champions, tá tudo aqui, todas a campanha. Chelsea é um multicampeão. O Chelsea tem 7 títulos europeus. 2 Champions, 2 Europas League e 2 UEFA Cup Winners' Cup, além da Supercopa da UEFA. Champions League 2012 e 2021, UEFA Europa League 2013 e 2019, né? A Champions League, derrotas, né, vitórias contra Bayern de Munique e contra o Manchester City. UEFA Europa League, vitórias contra Benfica e também contra o Arsenal. Cup Winners' Cup, vitórias contra Real Madrid e contra Stuttgart. E a Supercopa, vitória nas penalidades em 2022 contra o Villarreal. Villarreal do Unai Emery, que é um técnico que está aí na UEFA Champions League. Está entre os 8, até ao final da primeira rodada, na classificação geral. Estava aí muito bem classificado o Aston Villa do Unai Emery. Então o Chelsea em 7 títulos europeus. O nosso adversário, o dono da casa, o Panathinaikos, a equipe verde de Atenas, não tem taças europeias. Mas já passou bem perto, porque na temporada 1970-1971 foi vice-campeão da Champions League, né? Hoje Champions League, na época Copa dos Campeões da Europa. E foi derrotado para o Ajax. E olha só, a final foi na Inglaterra, foi no estádio Wembley. Ajax 2, Panathinaikos 1, em 2 de junho de 1971, diante de 83.179 pessoas lá na capital da Inglaterra. Gols do Dick Van Dyke e do Harry Ham. Em campo, craques holandeses como o Neskens e o Johan Cruyff. O técnico do Panathinaikos era a lenda húngara, né, a lenda do futebol mundial, o Ferenc Puskás. E no Ajax não ficou para trás, não. Quem comandava, né, a tática, quem distribuía, quem era o comandante do time, o treinador, era o Rinus Michels, o criador da laranja mecânica. Então foi impressionante, né? Deve ter, para quem assistiu em 71, 53 anos já se passaram. O Panathinaikos sentiu a sensação, sabe como é disputar uma final de Liga Europeia. O Chelsea já venceu 7 vezes Ligas Europeias. O Panathinaikos, ele perdeu essa final para o Ajax. E também já disputou um Mundial de Clubes numa temporada vencida pelo Peñarol. Vou ficar devendo, porque o Ajax abdicou de disputar o Intercontinental. O Panathinaikos acabou enfrentando o Peñarol ou o Nacional, foi uma equipe uruguaia. Acho que foi o Nacional e acabou sendo derrotado também. Então, Panathinaikos Futebol Clube, né? O time que tem o nome oficial, né? Panathinaikos, que significa de toda Atenas, mas o nome completo é Panathinaikos Atléticos Ómilos, fundado em 1908, então já sabe como é disputar uma final europeia. Foi derrotado pelo Ajax em 1971. Kaique Jesus disse:
O Jackson ainda vai surpreender, porém acho que deveria ser banco para um grande nome e ser lapidado. Ele tem que ser banco do Christopher Nkunku, de momento, o Kaique. Campanha do Panathinaikos nesta Champions League de 1971. Ó, na primeira rodada, 2 jogos, avançou no placar agregado de 7-1 contra o Jeunesse de Luxemburgo. Primeiro jogo, fora de casa, venceu por 2-1 e no segundo jogo, em Atenas, venceu por 5-0. Na segunda rodada, o Panathinaikos eliminou o Slovan Bratislava, 4-2 no placar agregado, e olha só, em casa, na Grécia, em Atenas, vitória por 3-0. Quando foi até a Eslováquia, foi derrotado por 2-1. Placar agregado 4-2. Não foi suficiente para a equipe da Eslováquia. O Panathinaikos avançou para a fase de quartas de final, onde enfrentou o inglês, o Everton. 1971. Everton 1, Panathinaikos 1. Jogo no Goodson Park. 0-0 em Atenas. O gol fora de casa, aquele critério do gol fora de casa, colocou a equipe grega na semifinal contra o Red Star, o Estrela Vermelha, da então República da Iugoslávia. Placar agregado 4-4, e o Panathinaikos, fora de casa, foi derrotado por 4-1, foi derrotado em Sófia, né? Sófia, meu Deus do céu. Zagreb, por 4-1. Sófia é a capital da Bulgária. Vamos estudar geografia aí. Em Zagreb, Estrela Vermelha 4, Panathinaikos 1. Na Grécia, vitória do Panathinaikos por 3-0. Placar agregado, aquele golzinho fora de casa, salvou a equipe do Panathinaikos. Aí, Estrela avançou, colocou o Panathinaikos na finalíssima. Placar agregado de 4-4, 4-1, derrota fora de casa, 3-0, vitória em casa. Na final, Ajax 2, Panathinaikos 0, estádio de Wembley, 2 de junho de 1971. Vou deixar tudo certo aqui, bem faltando as aulas de geografia. O Estrela Vermelha não é de Zagreb, o Estrela Vermelha é de Belgrado, né? Então, na época, ainda existia a Iugoslávia. A Iugoslávia que foi desmembrada, virou Bósnia, Sérvia, virou Montenegro, virou várias nações. Então, o Estrela Vermelha, que venceu o Panathinaikos por 4-1 em Belgrado e depois perdeu em Atenas por 3-0. Placar agregado em 4-4 do golzinho fora de casa, colocou a equipe grega na final e foi derrotada pelo Ajax de Amsterdã, do Johan Cruyff e do Rinus Michels. Vai ficar bem claro aqui, ó, o Estrela Vermelha de Belgrado, clube de 1945, joga no Red Star Stadium, né? Campo de treinamento aqui, ó. Técnico Ladan Jozevic. Estádio Rajko Mitić, né? Centro de treinamentos, Red Star Stadium Training Center. O estádio onde joga o Estrela Vermelha, que está na Champions League de 2024-2025, comporta mais de 55 mil pessoas. Então, o Panathinaikos, vice-campeão de 71, passou por Jeunesse de Luxemburgo, o Slovan Bratislava da Eslováquia, o Everton da Inglaterra, o Estrela Vermelha da então Iugoslávia, que existia, e perdeu para o Ajax da Holanda, o grande Ajax do Johan Cruyff. Temporada 2024-2025 das equipes. Chelsea, 5 competições,
sexto na Premier League, já está na terceira rodada da Copa da Inglaterra e entra em campo, começa a disputa a partir do mês de janeiro. Na Copa da Liga Inglesa já está na quarta fase, vai enfrentar o Newcastle United fora de casa, eliminou a equipe o Chelsea. Meu Deus do céu, deu branco aqui na Copa da Liga. Copa da Liga Inglesa, Carling Cup, aqui ó. Eliminou uma equipe da terceira divisão. Cadê? Que coisa imperdoável isso. Tem pré-jogo, tem tudo. Cadê? O Chelsea, isso, agora sim. Não ia lembrar nunca. O Chelsea eliminou o Barrow da quarta divisão, o 5-0 em Stamford Bridge, no dia 24 de setembro. Então, sexto na Premier League, já está na terceira fase da Copa da Inglaterra. Quarta fase eliminou o Barrow na terceira. Na Conference League já vai para a segunda partida contra o Panathinaikos. E ainda tem o Mundial de Clubes no final da temporada, nos meses de junho e julho, lá nos Estados Unidos. Mundial de Clubes esse que circulam aí várias notícias e todo mundo espera que seja realmente disputado. Os jogadores não querem tirar férias e os clubes estão lavando as mãos. O Panathinaikos tem 3 competições na temporada 24-25. Superliga Grega, onde é o sexto colocado, tem a disputa da Copa da Grécia e também a UEFA Conference League. A resenha pré-jogo de Panathinaikos e Chelsea pela UEFA Conference League 2024-2025 está aqui já chegando na sua parte final. E vamos tentar aqui adivinhar um provável time. Várias mudanças aqui. Já foi confirmado o Felipe Jorgensen. Então eu imagino que o provável time do Chelsea, o time que eu estava imaginando, teria Jorgensen, James, Badiashile, Tozini, Veiga, Casadei, Félix e o Dewsbury Hall, Pedro Neto, Mudryk e o Nkunku. Como não tem o Reece James na capital da Grécia, então imagino aqui agora um Chelsea com... não tem o James e não tem o Malo Gusto. Então, um provável time dos Blues para quinta-feira: Jorgensen, Disasi, Badiashile e o Tozin, tá? O Marco Cucurella, já que viajou, Renato Veiga de volante no lugar do Casadei, o João Félix e o Keenan Dewsbury Hall. No ataque, o Pedro Neto, o Jadon Sancho e o Christopher Nkunku. Eu tinha escalado o Mudryk, mas agora, com essa mudança no meio aqui, eu imagino que o Jadon Sancho seja um titular contra o Panathinaikos e o Mudryk ficando no banco. Então, Jorgensen, Disasi, Badiashile, Tozin e o Cucurella, Veiga, Félix e o Dewsbury Hall, Neto, Jadon Sancho e Christopher Nkunku é o time que eu imagino que enfrente o Panathinaikos no Estádio Olímpico de Atenas na quinta-feira. Palpite, acho que o Chelsea vai ganhar, mas não vai ser jogo fácil. Eu imagino Chelsea 1, Panathinaikos 0. E o Chelsea vai retornar para Londres com 2 vitórias, 6 pontos na UEFA Conference League e o caminho até Wrocław, na Polônia, no final ali do mês de maio, vai seguindo, sendo muito bem pavimentado. O jogo, então, Blues contra os Trevos, os Verdes, 24/10/2024, 13 horas e 45 minutos em Brasília, 17 horas e 45 minutos no Reino Unido e 19 horas e 45 minutos em Atenas, na Grécia. A transmissão é da Kazé TV. O Chelsea, que já está na capital da Grécia, já está em Atenas, chegou na tarde, europeia desta quarta-feira, percorreu num voo
de aproximadamente 6 horas, 2.482 quilômetros até a Grécia, para tentar uma vitória contra esse gigante do futebol grego. A arbitragem será portuguesa, do Antônio Nobre, de 35 anos, já apitou 8 partidas nessa temporada 2024-2025, um jogo de Champions League, um jogo de playoff, né, eliminatório da Conference League. Ele foi o dono do apito em Puskás Academia 1, Fiorentina 1, quando os italianos venceram nas penalidades por 5-4 e avançaram de fase. O jogo da UEFA Champions League, apitado pelo Antônio Nobre, árbitro português dos 35 anos, foi Salzburg 2, Twente 1. 8 jogos, não tem histórico de arbitragens em partidas dos Blues. A nossa resenha não pode ser encerrada sem a nossa dica cultural, que também, se tratando da Grécia, vai ser dica musical. Vou indicar aqui 2 bandas de rock da Grécia e um disco ao vivo de uma banda norte-americana dos Estados Unidos que foi registrado em Atenas no ano de 1999. A nossa dica musical começa com a banda Rotten Christ, banda que esteve em Belo Horizonte nesse ano de 2024, na sua turnê. Tem disco novo. O Rotten Christ, banda de heavy metal de Atenas, né? O seu estilo mistura black metal com gótico, tem belos riffs, e é uma banda de 1987, banda ali da década de 80, o auge ali, está em atividade, está em turnê no momento. É liderada pelo vocalista Sakis Tolis e tem um álbum lançado nesse ano de 2024. Seu último álbum lançado foi o Pro Crystal, né? Shitstall. Então, Pro Crystal de 2024. São 10 músicas, foi lançado no dia 24 de maio. Eu recomendo, vou dar uma dica aqui, né? Indicação de faixa para escutar. A faixa número 3 do disco, chamada Like Father, Like Son. Eu recomendo, ouçam essa música e depois peguem o disco da primeira à 10ª faixa, e então depois se aprofundem na banda, na discografia, e ouçam o Rotten Christ, banda de Atenas, banda da Grécia, a nossa primeira dica musical. O Naim Shadu Neto chegou aqui, seja muito bem-vindo ao nosso pré-jogo, já estamos na fase final, estamos na dica musical. Antes de falar da próxima banda grega, vou registrar aqui um disco ao vivo registrado em Atenas. Alive in Athens, disco do Ice Dirt, uma banda norte-americana, uma banda que, na verdade, eu ainda nem sei se está em atividade, porque o fundador e guitarrista, o Jon Schaffer, ele está preso nos Estados Unidos. Lembram quando houve uma invasão no Capitólio, né, a sede lá, o palácio do governo americano na cidade de Washington, quando o Donald Trump estava encerrando o seu primeiro mandato de presidente, que várias pessoas invadiram, quebraram tudo, saquearam. O Jon Schaffer, veterano da música, principal compositor, líder, dono da banda, ele estava naquela multidão. Ele, que é um republicano, apoiador do Donald Trump, foi registrado, então acabou sendo preso, está aí em vias de julgamento, os advogados estão apelando, e o Jon Schaffer está afastado, e o Ice Dirt, desde então, não voltou aos palcos. Mas, no ano de 1999, registrou o álbum triplo ao vivo, Alive in Athens, um disco muito bonito, de uma arte azul, como uma bandeira da Grécia. Eu tenho, mas só que cometi um ato, eu tenho esse disco aqui na minha coleção, que não deu tempo de pegar aqui, eu esqueci no início da resenha, agora não dá, eu depois registro ele aí, o Alive in Athens, e eu recomendo a faixa número 4, quarta faixa do segundo CD, a música Watching Over Me. É uma grande balada, rock, ela varia, começa com um vocal mais baixo, aí o Matthew Ballot, que é um super vocalista, tem uma voz marcante, ele vai alterando os sons
agudos. É um excelente música, excelente canção. É um disco triplo, tem muitos hits, tem Dark Saga, tem a própria Watching Over Me, né? Burning Witches. O Ice Dirt tem uma discografia vasta. E esse disco, Alive in Athens, de 1999, é um disco triplo. Eu recomendo para quem quiser conhecer o material da banda. E aí depois vai seguindo. Após 99, o Ice Dirt lançou muitos bons discos também. E dá para se interessar, se aprofundar. Eu tenho alguns discos do Ice Dirt aqui na minha coleção. Eu que gosto muito do bom e velho rock and roll, heavy metal. Naira Farias chegou aqui. A última dica é uma banda grega, a Firewind. Banda de 1998, liderada pelo Gus G. Gus G, que foi um guitarrista do Ozzy Osbourne durante um tempo. Ele foi o substituto do Zakk Wylde na época. E o Gus G lidera o Firewind. Está em atividade ainda, desde 1998. É um power metal heavy com pitadas de hard. Seu último lançamento foi o álbum Stand United, deste ano de 2024. O álbum lançado no dia 1º de março. Também tem 10 faixas. E a faixa que eu indico para a turma ouvir é a 5ª faixa do disco, a Come Undone. Tem uma mistura ali, início de algumas faixas, lembra muito Halloween, lembra Primal Fear, tem pitadas do hard rock. É um power metal, lembra muito as bandas alemãs, né? São riffs rápidos nas entradas. O Gus G é um bom guitarrista, um cara marcante. Então, ouçam Firewind, Hot in Christ e confiram a Live in Athens do Ice Dirt, de 1999, independente das coisas erradas que fez. O John Schaefer, guitarrista, fundador, dono da banda, né, por causa da política partidária, ele republicano, apoiador do Donald Trump, acabou se complicando e está com problemas com a justiça dos Estados Unidos. Quero agradecer neste final de resenha Panathinaikos e Chelsea, UEFA Conference League 2024-2025. Jogo na quinta-feira, 24 de outubro, às 13 horas e 45 horário de Brasília, com a transmissão da Cazé TV. Vamos curtir, vamos acompanhar esse vício chamado Chelsea Futebol Clube. Agradecer aqui a Naira, o Naim, né, o Kaique, o Pablo Tenório, o Carlos Gosta, o Pedro, Rick Júnior, valeu demais, ó, o Lopes Henrique aqui, torcedor apoiador do Estrasburgo, Felipe Santos, o Ailton, olha aí o Vanel, o Emerson, o Wesley, meu xará Cris Silva lá do interior de São Paulo, o Vinícius Reis, o Alessandro ZL aqui, o ZL lá de São Paulo. Agora já descobri que ele já não gosta também do Enzo Maresca, o TJ, o Thiago Jacarandá tá lá em Brasília, a Helena Arte em Madeira aqui, a Lena, Chelsea Argentina, o Will, né? Valeu demais, o Phil Palmieri, toda essa galera que entrou e interagiu, o Garcia Spider, o Jair Nascimento, o Ezequiel Alves, tem o Manchester United dele na Conference League aqui, na Conferência não, na Europa League, né? Ele que tomou a vaga do Chelsea na Europa League. O Chelsea está na Conference League por culpa do Manchester United, que venceu, ou melhor, mérito do Manchester United, que venceu o Manchester City na final da Copa da Inglaterra da última temporada. Todo mundo esperando que o Manchester City vencesse, não deu. O derby da capital de Manchester disputado em Wembley deu à equipe dos Red Devils, e o Chelsea, que tinha garantido uma vaga na UEFA Europa League, teve que se contentar com o UEFA Conference League. Torneio inédito, torneio que está em sua 4ª edição. Torneio antes vencido por West Ham, Roma e Olympiacos. Tem um campeão grego. O Chelsea vai enfrentar um grego na Conference League. O atual campeão da UEFA Conference League é o rival do Panathinaikos, equipe que empatou com o adversário dos Blues nesta quinta-feira na 6ª rodada por 0-0. Redes sociais, o Chelsea FBH está distribuído aí por várias delas, Instagram, né, o X, que é antigo Twitter,
Facebook, Threads, YouTube, Chelsea Fan BH 1905 para acompanhar todas as resenhas pós e pré-jogo lá, o Spotify e também Amazon Music. O resenha em áudio, tem aqui os textos no Instagram, pode acompanhar também os textos no Twitter e no Threads, e quem não tem tempo, né, dá aquela moral, prestigia aí no áudio, no Spotify e no Amazon Music. Tá pago, vamos esperar agora que o Chelsea, orgulho de Londres, faça seu papel. Meu palpite é 1-0 aí. E vamos esperar agora que Enzo Maresca e companhia retornem para Londres após a segunda rodada da UEFA Conference League com mais 3 pontos para quando enfrentar o Noah no dia 7 da UEFA Conference League. O Chelsea vai enfrentar o Noah no dia 7 em Stamford Bridge. Aí um jogo no horário melhor, às 17 horas, o horário habitual. Chelsea contra o Armênio Lua. E vai ter também o seu capítulo devidamente registrado aqui no Chelsea Fan BH. Está pago, valeu, mais uma vez, registrado, Chelsea viciante. Saudações, povo blue, bandeira azul, tá aqui, sempre lá no alto. Valeu!